Palavra de hoje, dia 4 de setembro de 2025. Escuta isso. O título da palavra, o título da mensagem: Bendito o varão que confia no Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao versículo 10. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias 17. Você pode também abrir aí no aplicativo do seu celular. Prestem atenção, porque, meu irmão, Deus vai falar contigo na tarde desta quinta-feira, e eu tenho certeza absoluta através dessa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco, Senhor, através dessa palavra. Abra agora o nosso coração com o poder da pessoa do Espírito Santo e nos dê sabedoria, direção, entendimento, para que essa palavra venha falar conosco e que ela venha ser cravada na tábua do nosso coração, para que possamos praticá-la todos os dias e que ela venha na nossa memória todos os dias da nossa vida. É isso que eu te peço, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos dê sabedoria em nome de Cristo Jesus. Olha o que diz, pessoal. Irmãos, você ouvinte, meus irmãos de fé, todos vocês ouvintes são meus irmãos de fé. Porque eu creio que no Deus que eu creio, no Jesus que eu creio, todos vocês creem comigo também. Diz assim, em Jeremias 17, do 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Palavra do nosso Deus, palavra de salvação. Enquanto eu estava lendo aqui agora o final da leitura, essa mulher que Deus me revelou na escola, na escola EMEI PPL, uma senhora que Deus está dando o livramento do seu filho, o Espírito Santo, Arabaxe de Cantaramai, ele fala de novo aqui agora no meu coração. Deus olhou para o coração desta mulher, as lágrimas que tem jorrado nos olhos, pelo amor do filho e o desespero que ela tem vivido nos últimos dias, nos últimos meses, em relação ao medo de perder seu filho.
e grandes laços o inimigo armou contra ele. E o Senhor, na madrugada, na manhã desta quinta-feira, Ele te ouviu, mulher. E Ele estendeu a mão, Rabash, para livrar teu filho, por amor de ti. Aramai. Escuta isso, igreja. Essa palavra, nós podemos dividir ela em 3 partes. Primeira parte, ele disse assim, escuta isso. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Presta atenção. Ele disse assim: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldita é aquela pessoa que confia no outro a ponto de dizer assim: fulano agora é tudo para mim, fulano vai fazer tudo o que eu preciso, ele vai resolver meus problemas, esse governo agora vai mudar a história, a nossa história. Essa pessoa, essa carne, ser humano é carne, ele vai mudar, ele vai fazer tudo por mim. E ao invés de confiar no Senhor, ao invés de colocar o coração no Senhor, ela coloca a sua confiança no ser humano. E faz do braço o seu braço. O braço significa a força, a potência, a capacidade. O braço é que alcança. E quando a pessoa faz da carne o braço, quando ela começa a confiar em si mesma e achar que as pessoas vão poder fazer tudo para você, e aí aparta o coração do Senhor, aí já não é mais Deus na sua vida, Ele já não é o seu braço, Ele não é mais a sua estrutura, e muitos deixam de ir às igrejas. Ô fulano, por que você não vem mais à igreja? Ah, o tempo, a corrida, está me faltando tempo, estou trabalhando demais. Então o trabalho está sendo seu braço. A corrida está sendo a sua força. Cuidado, porque você está apartando o seu coração do Senhor. E quando a pessoa faz isso, a primeira parte dessa mensagem, ela é comparada como a tamargueira ou tamarisco. Sabe o que é isso, gente? Presta atenção. Na Bíblia, a tamargueira ou tamarisco é um arbusto, árvore resistente, que vive em solos salinos e desérticos, servindo como um símbolo de perseverança, resiliência e profunda confiança em Deus, especialmente diante das adversidades. E muitas das vezes nós somos, o povo é exortado a ser como ela, fixando suas raízes em Deus. Então, olhando para um lado, essa árvorezinha que fica no deserto, principalmente no deserto onde há muito sal, ela fica ali, resistente. Ela vive em solos salgados, suporta o calor,
suporta a falta de chuva. Então, quando você olha para essa árvore, olhando no bom sentido, que muitas das vezes a Bíblia nos ensina a ser como essa árvorezinha, tamargueira, tamarisco, lá do deserto. Em muitas áreas da nossa vida, Deus nos ensina a ser como ela. Mas quando você olha para essa palavra, aqui está dando outro sentido. Jeremias está dizendo assim como a tamargueira, ela é resistente e vive em solos salinos e desérticos, onde ninguém habita. Muitas das vezes, quando nós fazemos da carne o nosso braço, quando nós confiamos em Deus nos nossos pensamentos, quando nós desviamos o nosso coração da presença de Deus, aí em outro sentido nós somos como a tamargueira. A gente fica morando lá no deserto. A gente vai para a terra que não produz, que ninguém habita. E as pessoas que servem a Deus de boa consciência jamais quer ir para lá. Mas a pessoa que distanciou o coração de Deus, ela vai ficar morando lá com elas. E aí a gente se torna uma pessoa resistente ao Espírito Santo. Aí vem Deus usando alguém e dizendo: retorna, volte, libera perdão, peça perdão, abre o coração. Mas a gente continua sendo resistente. Portanto, ele disse aqui no versículo 6: porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Quando nós desviamos o coração de Deus, a gente começa a viver uma vida salgada, uma vida onde não tem amizades. A gente começa a viver em lugares que ninguém de boa consciência quer viver. Lembra do filho pródigo? Enquanto ele estava com seu pai, comia, bebia, vestia, sorria, amizades, não era humilhado. Mas quando ele resolveu largar o pai e abandonou o amor do pai, e ele foi para uma terra distante, ele se tornou como a tamargueira. E lá ele foi para uma terra mais distante ainda, ele desejava comer as bolotas dos porcos. Muitas pessoas estão assim. Aquele rapaz, aquele filho que foi embora, o filho pródigo, ele não via o bem que estava acontecendo na casa dele, porque ele não estava lá. Muitas das vezes, nós não sentimos o bem que Deus está fazendo, porque nós endurecemos o coração para Ele. Hein? Porque muitas das vezes, quando você olha para essa mensagem, à luz da palavra, que é o programa, o título do programa, nós vamos entender assim, essas três coisas, essas três situações dessa mensagem. É uma árvore boa que resiste, sim, mas também ela representa aquelas pessoas que endurecem o coração e que não quer voltar. E aí ele vai habitar onde? Aonde tem sal, aonde ninguém habita, e ele fica lá sozinho, né? Aí ele fica lá resistindo à vontade de Deus. Ele fica resistindo à vontade do Espírito. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes,
morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Então, querido, não faz da carne o seu braço forte. Confia nas pessoas até um certo ponto. Não se entrega totalmente a ponto daquela pessoa ser como um Deus para você. Se entregue como amigo, relação de intimidade, vida sentimental. Seja fiel, verdadeiro, confia. Mas não deixe que nada neste mundo substitui a presença de Deus na sua vida. Não troque a presença de Deus por nada. Porque se você não trocar Deus por nada, se Deus permanecer na sua vida, no seu coração, aí sim você vai ser como a tamargueira, tamarisco no deserto, que suporta tudo e continua firme. Mas quando você troca, você também, por outro lado, é comparado a ela que está lá sozinha. E não é isso que Deus quer para você. Olha a segunda coisa dessa palavra. A visão, a luz da palavra. Olha só o versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixe de dar seu fruto. Olha a segunda parte dessa mensagem. Mas o homem que confia, a mulher, o ser humano que confia em Deus e que faz de Deus o seu braço forte, a sua esperança. Você vê que a tamargueira, ela fica no deserto, lugar de sal, onde ninguém habita. Já essa árvore aqui, da segunda parte dessa mensagem, à luz da palavra, olha só: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aqueles que confiam, que esperam nele, porque ele será como a árvore. A tamargueira é um arbustrozinho pequenininho, uma bolinha lá no deserto, um matinho lá no deserto, não cresce. É terra salgada, é seca. Agora, os que confiam em Deus, cuja esperança é o Senhor, que coloca o seu coração no Senhor, que deposita nele a sua fé, suas orações, que se entregam totalmente ao Filho dele, ao Senhor Jesus, que recebe a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que está ligada na palavra, que vai aos cultos, que abre mão de tudo, porque Deus é tudo na sua vida. Dia de culto, principalmente aos domingos, e levando consigo os seus frutos. Essa pessoa é comparada como uma árvore. Aí não é um arbusto, é uma árvore grande, plantada junto às águas. Você nunca vai ver uma árvore plantada junto às águas, seca. Você vai ver na beira de um riacho, tudo está seco, as montanhas. Mas quando você olha na beira do riacho, de um lado e do outro, as árvores que estão ali estão verdes, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A pessoa que confia em Deus, ela não receia se vai trocar de governo, se vai vir um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, de miséria, de seca, de chuva, um tempo perigoso. Não, ela não receia isso, ela não tem medo disso, porque as raízes dela estão nas águas da palavra. Jesus falou para a samaritana: se você soubesse quem fala contigo,
Você iria me pedir de uma água que eu tenho, e essa água faz jorrar em você fontes de água viva do seu interior. Escuta, e não receie quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, significa que você se torna uma pessoa que tem vida o tempo todo. Folha verde, vida. Seus cabelos, seus olhos, seu corpo, sua saúde, você levanta, vai, corre atrás. Não está dando certo para ninguém, mas para você dá certo. E no tempo de sequidão, não se afadiga e nem deixe de dar fruto. No tempo da seca, no tempo da miséria. Lembra que lá no Egito, a terra toda seca, mas antes produziu, e José, na direção de Deus, guarda a quinta parte. Tudo está morrendo de fome, mas no Egito tem prosperidade, porque lá tinha um servo que confiava, que confiou o tempo todo na prisão do Egito, na casa de Potifar, na emboscada dos seus irmãos, na cova onde foi lançado. Não importa o lugar onde a pessoa que confia em Deus está, importa que ela confia no Deus de poder, no Deus de maravilhas, no Deus grande, que nos amou de tal maneira que nos enviou teu Filho amado Jesus. Ela não receia no tempo de sequidão. Não se afadiga, ela não fica afadigada. Ela espera, ela confia, tudo suporta, tudo crê. E ela nem deixa de dar fruto. Ela é ofertante, ela é dizimista, ela tem amor no coração. Está no meio de uma guerra e ela tem amor. Está no meio de um tempo de dificuldade, ela está semeando na casa do Senhor e ajudando o próximo. Olha a terceira parte dessa mensagem para a gente encerrar. Enganoso é o coração do homem, nossas vontades e decisões. Deus esquadrinha os nossos pensamentos e os nossos corações, ou o nosso coração para nos dar segundo o que pensamos. Olha só a terceira parte dessa mensagem, 9 e 10 para encerrar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. O coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Se você apoiar no seu coração e achar que os seus pensamentos são capazes de te conduzir, desculpa, filho, você já começa perdendo de 1-0. Ele diz: quem o conhecerá? Nem você conhece o seu coração, irmão. Jesus disse assim: muitos me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitas das vezes a gente está adorando a Deus e achando que está adorando, mas o nosso coração está dando volta lá fora e a gente nem percebe. Olha o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu provo. Deus provou o coração de Abraão. Deus conhecia Abraão? Claro que sim. Mas Deus nos coloca à prova. Deus pediu o filho, Isaque, e ele se levantou naquela madrugada, pegou o servo, o burrinho, pegou Isaque, montou no burrinho, pegou o fogo, o cutelo e a lenha e diz para a esposa dele: Sara, estou indo. Aonde? Estou indo adorar o meu Deus. Aonde? No monte que ele vai me mostrar, no Monte Moriá, que é ali em Jerusalém. E eles andaram por 3 dias, e quando se depararam diante daquele monte, ele diz para o servo, ou para os servos: ficaem aqui enquanto eu e o menino
Subiremos ao cume do monte e ali o adoraremos, o Senhor, e depois nós voltaremos. Que confiança, hein, gente? Mas ele sabia que estava indo para oferecer o filho. E lá ele subiu, preparou o altar. O menino diz: pai, está aqui a lenha, o fogo e o cutelo. Cadê o cordeiro, pai? Ele diz: Deus provará para ti, meu filho. Coração dele sangrando, coração de Abraão sangrando. Mas amava a Deus mais do que o seu filho, Arabás. O coração de Abraão, Abraão não permitiu que o coração dele se tornasse perverso. E quando ele prepara tudo, amarra as mãozinhas do menino, os olhos do menino, coloca a venda, põe no altar e ele chora. Abraão chora. Agora Abraão pega o cutelo, levanta para o céu e pensa: agora Deus será adorado na vida deste menino. Quando ele levanta e começa a preparar para descer o cutelo e cepar o pescoço, ouviu-se uma voz e o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, não faças isso, porque você foi aprovado pelo Pai. Que alegria de Abraão! Olha aí agora o cordeiro amarrado pelas pontas. Tira o menino daí, Abraão, e oferece o cordeiro, o cabrito. E o Senhor é contigo, Abraão, e Ele te abençoará, Abraão. Bendito serás ao entrares, ao saíres. Oh, meu Deus! Ali Abraão foi provado e aprovado o coração. Muitas das vezes Deus coloca você diante de uma situação e você pensa: por que, Deus? Você não entende, né? É porque Deus está te colocando na prova. E se você não for aprovado, filho, tu vai continuar do jeito que está. Mas se você passar pela prova, dando glória, e for aprovado, porque Deus vai esquadrinhar. Esquadrinhar na construção é o esquadro, é o nível, é o prumo. Oh, meu irmão, Deus vem te esquadriando seu coração. E Ele vem provando os seus pensamentos. Não adianta a gente falar: não, meus pensamentos são bons. É Deus é que sabe. E isso para quê? Para te julgar, te condenar? Não. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Oh, meu Deus. Você acha que Deus quer te condenar, irmão? Ele só quer saber se o seu coração é aprovado por Ele, se os seus pensamentos são aprovados por Ele, para Ele dar segundo as suas ações. Segundo o que eu faço, Deus me dará de volta. A Bíblia não diz: o que eu plantar, eu vou colher. Quem planta pouco, pouco colhe. Quem planta muito, muito colhe. Quem nada planta, nada colhe. Você tem plantado? Como que está seu coração? Como que está seus pensamentos? Quem é seu braço forte? Sua confiança está em quem? Nos homens? Em você? Ou no Deus de Israel? Responda para você. Recebe essa palavra nessa tarde de quinta-feira, dia 4 de setembro de 2023. 12h50. Que Deus te abençoe. Recebe essa palavra para a sua vida. Tome posse. E que a graça de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.